No silêncio em que ninguém te vê, quando o mundo parece seguir indiferente à tua dor escondida, nasce um murmúrio suave que toca a alma como um vento leve vindo do alto. É naquele instante aparentemente comum que algo dentro de ti começa a despertar, como se o céu sussurrasse que a tua história importa e que Deus ainda escreve linhas de luz no meio das tuas sombras. E é nesse sopro invisível que Carlo Acutis surge como um amigo, abrindo contigo o caminho por onde o Espírito quer te conduzir. Há momentos em que o coração dói de um jeito que não encontra palavras, e o peso do dia parece grande demais para alguém tão pequeno diante do mundo. Mas é justamente ali, na vulnerabilidade que escondes até de ti mesmo, que a graça começa a germinar. Carlo costumava dizer que a tristeza é um olhar voltado para si mesmo, e a felicidade é olhar para Deus. E suas palavras agora cruzam a tua alma como um raio de verdade que desfaz a névoa interior. Algo profundo te chama, mesmo que ainda não saibas nomear. É uma saudade de Deus que te acompanha desde sempre, uma sede que nenhum afeto humano conseguiu saciar. O coração reconhece essa voz antiga, essa presença silenciosa que te envolve com delicadeza, pedindo apenas que te deixes encontrar. E mesmo sem perceber, já estás caminhando rumo ao altar onde Cristo te espera. A dor que carregas há tanto tempo talvez nunca tenha sido compreendida por ninguém, talvez tenha sido julgada, ignorada ou diminuída. Mas Deus a viu desde o princípio, e Carlo a contempla agora, com a compaixão de quem aprendeu a amar o crucificado em cada ferida humana. Ele te conduz sem pressa, com o carinho simples de um jovem que descobriu cedo demais que a santidade é uma amizade profunda com Jesus. Há um instante misterioso em que a alma percebe que não precisa mais fingir força para Deus, que não é necessário esconder lágrimas, nem justificar silêncios, nem disfarçar medos. E nesse instante, Carlos se aproxima como alguém que já atravessou a própria noite e sabe que Deus transforma cada dor oferecida com amor. O teu coração começa a respirar de novo. A presença de Cristo, ainda distante aos teus olhos, começa a se aproximar como um farol. Não vem com estampidos nem exigências, mas com a suavidade de quem sabe esperar por ti. Carlo te recorda que Jesus na Eucaristia era seu atalho para o céu. E esse atalho agora se abre diante de ti, ainda tímido, mas real, chamando-te para mais perto. O mundo talvez tenha te ferido, talvez tenha te feito acreditar que és invisível, que teus passos não importam. Mas Deus atravessa essa mentira com uma verdade profunda. Tu és amado. E essa certeza, tão simples e tão imensa, começa a produzir movimento dentro de ti, como quem finalmente encontra um lugar onde descansar. Carlos sorri contigo nesse despertar suave. A alma, antes cansada, começa a perceber que existe algo sagrado na própria fragilidade. Cada dor não compreendida se torna uma pequena abertura por onde a luz divina pode entrar. Carlo te ajuda a enxergar isso, lembrando-te que o amor de Deus não depende da tua perfeição, mas da tua entrega sincera e humilde. E nesse reconhecimento silencioso, já há cura acontecendo. A cada respiração, a presença de Deus se torna mais próxima, mais palpável, mais necessária. E não há como voltar atrás quando o coração prova essa primeira centelha de paz. A noite interior começa a perder força, porque a promessa de luz já se instalou dentro de ti. Carlo continua ao teu lado, guiando-te passo a passo, como quem sabe a direção certa. E assim, no início dessa jornada, o céu se inclina sobre a tua história. A dor que o mundo não vê começa a ser tocada pela presença real de Cristo que se aproxima, e Carlo te conduz com doçura ao encontro que mudará tudo. O chamado interior já ecoa em ti, e a alma, antes silenciosa, começa a despertar para a cura que virá. Há uma ternura inexplicável
no modo como Carlos se aproxima da tua alma, como se ele enxergasse cada detalhe da tua luta interior, sem que precisasses dizer uma só palavra. Seu olhar jovem, puro e luminoso alcança regiões do teu coração que até tu evitaste encarar. Ele não te mede pelas quedas, não te julga pelas fraquezas, não te considera indigno por sentir o que sente. Ele apenas te vê, de verdade, com aquele amor simples que nasce de quem aprendeu a acolher a todos como Cristo acolhe. Na presença espiritual de Carlo, a alma sente que pode repousar um pouco. É como se alguém finalmente compreendesse a batalha silenciosa que travas há tanto tempo, aquela que ninguém presencia, que ninguém imagina, que ninguém reconhece. Carlo não se espanta com as tuas feridas. Ele as contempla com a mesma reverência com que observava o sacrário, porque sabe que Deus habita na história de cada pessoa, inclusive na tua. E assim, tu começas a acreditar que não estás sozinho. O caminho da fé muitas vezes parece pesado demais para quem tenta carregá-lo com suas próprias forças. Mas Carlo, com sua suavidade, te recorda que a santidade não é para os perfeitos, e sim para os que se deixam amar por Deus. Ele mesmo dizia que todos nascem como originais, mas muitos acabam morrendo como cópias. E agora, suas palavras ressoam em ti como um convite a reencontrar a tua identidade diante de Deus, sem máscaras, sem defesas, sem medo. A juventude de Carlo não diminui sua profundidade. Ao contrário, é sua simplicidade espiritual que te ensina a olhar a vida com esperança novamente. Ele não ignora o peso das tuas dores, mas ilumina cada uma delas com a certeza de que Deus jamais recua diante das fragilidades humanas. E ao perceber que Carlo acredita em ti, teu coração começa a acreditar também. Há momentos em que sentes que o mundo avança rápido demais e tu ficas parado, sem forças para acompanhar. Carlos percebe isso no mais íntimo do teu ser. Ele se coloca ao teu lado, como alguém que caminha no mesmo ritmo que o teu coração, e te mostra que Deus não exige pressa, apenas verdade. E nessa verdade simples, começas a sentir uma paz que não vinha de ti, mas de uma presença maior que te envolve. A alma, antes desconfiada de si mesma, começa a perceber que não há nada em sua história que Deus despreze. Carlos se torna um reflexo vivo dessa misericórdia, porque ele aprendeu cedo que Jesus não se afasta de ninguém que sofre. Ele te olha com compaixão, não para te lamentar, mas para te levantar, como quem reconhece tua dignidade e a reafirma com o brilho suave de um amigo fiel. Carlo te ajuda a recordar que Deus sempre te viu, mesmo nos dias em que te sentiste perdido, invisível ou insignificante, o olhar de Cristo repousava sobre ti com amor eterno. Agora, através da presença de Carlo, essa verdade começa a tocar tua alma com mais força, desfazendo aquela sensação antiga de abandono que tantas vezes tentou sufocar a tua fé. Cada passo que dás rumo à luz parece mais possível quando compreendes que alguém te acompanha espiritualmente. Carlo te mostra que a tua dor tem valor, que tua luta tem sentido, que tua caminhada importa para Deus. E assim, aquilo que antes parecia impossível, começa a se transformar em esperança silenciosa dentro de ti. Na força serena de sua juventude, Carlo te ensina que não é preciso vencer tudo de uma vez, que a santidade é construída dia após dia, passo após passo, escolha após escolha. Ele te olha como quem enxerga o teu potencial de luz, mesmo quando tu só enxergas o peso da tua sombra. E esse olhar começa a aquecer teu coração como um sol nascente após uma longa noite. E assim, na profundidade desse encontro interior, Carlo te acolhe com a certeza de que Deus já começou a tocar as feridas que o mundo não vê. Ele te prepara para avançar, para entrar mais fundo no mistério que cura, para caminhar com mais confiança até o altar onde Cristo te espera,
Seu olhar abre a porta para o próximo passo da tua jornada espiritual. Há feridas tão antigas que parecem ter se tornado parte da tua identidade, como marcas silenciosas que carregas sem saber quando começaram a sangrar. São dores que sobreviveram a dias felizes, que se esconderam atrás de sorrisos forçados, que resistiram a todas as tentativas humanas de cura. E, no entanto, Deus sempre as viu. Desde o primeiro instante, Ele contemplou cada uma delas, não com espanto, mas com um amor tão profundo que já continha a promessa de restauração. Carlo permanece ao teu lado, enquanto essa verdade começa a emergir suavemente na consciência da tua alma. Toda dor invisível guarda um clamor que ninguém escutou, nem mesmo tu. São memórias que machucam, palavras que marcaram, ausências que pesaram, fracassos que te fizeram esconder o rosto de ti mesmo. Mas Carlo, com sua sensibilidade espiritual, te lembra que Deus não se afasta diante da tua sombra. Ele se inclina, Ele se aproxima, Ele escuta, Ele toca o que ninguém mais ousou tocar. E enquanto Carlo intercede por ti, percebes que a ferida que evitaste por tanto tempo começa a se abrir para a luz. A presença de Deus não invade, não força, não violenta teus limites. Ela chega como um toque suave, quase imperceptível, mas capaz de atravessar camadas profundas de dor. É um amor que não exige que chores, mas que te permite chorar, que não te cobra explicações, mas acolhe a tua história inteira. Carlo te conduz a esse encontro, lembrando-te que cada ferida oferecida a Cristo se transforma em ponte para a cura. Há algo sagrado no momento em que a alma reconhece que está doente e finalmente pede ajuda. Não é sinal de fraqueza, é sinal de verdade. É o instante em que deixas de lutar sozinho e começas a permitir que Deus participe do teu sofrimento. Carlo conhecia profundamente essa dinâmica espiritual, pois ele mesmo se entregou a Deus em tudo, com a confiança plena de quem sabia que a misericórdia divina é mais forte que qualquer dor humana. A ferida que só Deus vê não precisa mais se esconder. Ela pode emergir com humildade diante do altar interior que começa a se formar dentro de ti. É como se teu coração, antes endurecido, começasse a ceder, a admitir que precisa ser amado, precisa ser curado, precisa ser restaurado. E Carlo se torna testemunha desse movimento silencioso, celebrando cada pequeno avanço que fazes em direção à luz. Algumas dores persistem porque nunca foram mostradas ao amor verdadeiro. Foram guardadas demais, reprimidas demais, temidas demais. Mas agora, sob o olhar de Carlo e sob a presença de Cristo que se aproxima, a alma começa a perceber que não há motivo para temer o toque do médico divino. Ele não julga a profundidade da ferida, ele apenas deseja curá-la por inteiro, com paciência e ternura. A ferida invisível começa a falar de um jeito novo, como se confessasse silenciosamente aquilo que nunca encontrara espaço para ser dito. É um sussurro que se mistura à presença de Deus, permitindo que a cura comece a acontecer de dentro para fora. Carlo acompanha esse momento com a serenidade de quem sabe que cada cicatriz pode se tornar um testemunho de amor transformado. A alma, então, enfrenta aquela pergunta que sempre evitou: será que Deus realmente se importa com isso? E pela primeira vez em muito tempo, a resposta não vem como uma teoria, mas como uma experiência. Sim, Deus se importa. Ele sempre se importou. Ele conhece cada ferida, cada lágrima, cada silêncio amargo. E Carlo, com sua juventude radiante, te ajuda a enxergar essa verdade com clareza. No fundo da tua dor, algo começa a se mover. Não é a cura total ainda, mas é o início.
É como um pequeno ponto de luz no interior da noite mais profunda. Uma luz que insiste em permanecer acesa. Essa luz é Cristo, que começa a tocar aquilo que te feriu por tanto tempo. E Carlo te encoraja a não fugir, a permitir que o amor divino entre até os lugares mais escuros do teu coração. E assim, na profundidade desse silêncio que revela o que estava escondido, a ferida que só Deus vê começa a ser curada pela mão daquele que te conhece por completo. A jornada interior avança e Carlo prepara teu coração para o próximo passo, onde a luz da Eucaristia começará a te conduzir de modo ainda mais intenso. Há um momento em que a alma, ainda frágil, começa a perceber que não está mais perdida. Algo dentro de ti se levanta com uma suavidade inesperada, como quem encontra um fio de esperança no meio das ruínas internas. É nesse instante que Carlo estende a mão e te convida a caminhar com ele em direção à Eucaristia, essa luz silenciosa que aguarda pacientemente no sacrário. Não é uma caminhada apressada, mas uma peregrinação íntima, onde cada passo revela uma nova possibilidade de renascer. O caminho até a luz não é feito de certezas absolutas, mas de uma confiança que se forma lentamente, como se a tua própria respiração começasse a carregar um pouco mais de paz. Carlo caminha contigo como um irmão que segura tua alma com delicadeza, mostrando que a estrada espiritual não precisa ser perfeita, precisa apenas ser verdadeira. Ele te recorda que Cristo na Eucaristia sempre foi para ele um centro de gravidade, um ponto de retorno quando tudo parecia disperso. E agora, esse mesmo centro te chama. Enquanto avanças, percebes que o mundo ao redor perde aos poucos o seu peso. As preocupações ainda existem, as dores ainda doem, mas algo maior começa a ocupar teu interior. É como se a tua alma fosse atraída por uma luz que não brilha aos olhos, mas ao coração. Carlo te ensina com sua vida que a proximidade de Jesus Eucarístico não elimina instantaneamente as tempestades, mas dá um sentido novo a tudo o que vives, fazendo com que até a dor encontre um lugar dentro da graça. O sacrário te espera como um farol silencioso. Não te exige palavras, não te cobra explicações, não te pede perfeição. Apenas te chama. E a cada passo, Carlo te ajuda a perceber que essa luz não está distante. Ela está se aproximando de ti com uma ternura que vai desmontando, pouco a pouco, as paredes que construíste ao redor do teu coração. A luz não força a entrada, apenas ilumina o caminho para que escolhas avançar. A caminhada também revela resistências internas, medos que ainda não sabias que estavam ali. Medo de não ser digno, medo de não ser amado, medo de não mudar. Carlo reconhece esses medos com a mesma serenidade com que reconhecia suas próprias limitações humanas. Ele te lembra que a santidade não consiste em nunca temer, mas em continuar caminhando mesmo com medo, confiando que Deus te sustenta. E essas palavras começam a se enraizar dentro de ti como uma verdade libertadora. À medida que te aproximas da luz, a alma vai percebendo que algo começa a se transformar. É um movimento silencioso, quase imperceptível, mas real. A tristeza parece menos pesada, a solidão menos sufocante, a dor menos absoluta. Carlo te faz recordar que a Eucaristia foi para ele o alimento diário que o mantinha firme, alegre e cheio de esperança. Agora, essa mesma presença se prepara para encontrar a tua alma como um bálsamo que cura o que o mundo não entende. O caminho te convida a soltar tudo aquilo que não podes carregar sozinho. Preocupações, culpas, ressentimentos, expectativas inalcançáveis. Carlo te olha com sua simplicidade desarmante, como quem sabe que a vida espiritual não é um acúmulo, mas um desprendimento. E aos poucos, começas a perceber que a luz que te chama não deseja que chegues com as mãos cheias, mas com o coração disponível.
O ar parece mudar quando o sacrário se aproxima. Há uma quietude diferente, uma paz que não se explica, apenas se sente. É como se o próprio céu se inclinasse sobre ti, preparando teu espírito para um encontro que ultrapassa tudo o que já experimentaste. Carlos sabe disso e te acompanha com um silêncio reverente, como alguém que conduz um amigo até o mais sagrado dos lugares. A caminhada, antes pesada, agora se torna promessa. Promessa de cura, de sentido, de reencontro contigo mesmo e com Deus. Cada passo te aproxima mais da luz que cura não apenas o que dói, mas também o que esqueceste de apresentar a Deus. E Carlo, com seu coração eucarístico, te conduz com doçura até a porta da graça. E quando finalmente percebes que a luz está ao alcance da tua alma, algo dentro de ti se abre com uma força suave, como um botão que floresce ao toque do sol. A luz eucarística já te envolve, e Carlo te prepara para o momento em que Deus começará a desfazer sombras que o mundo jamais percebeu. Há um instante na caminhada espiritual em que a alma não consegue mais sustentar o peso que carrega e finalmente se permite cair. Não é uma queda que destrói, mas uma rendição que liberta. É como se todas as forças que te mantinham em pé desabassem de uma vez, não por fraqueza, mas porque descobres que não precisas mais carregar nada sozinho. Nesse momento de colapso interior, Carlo permanece contigo, não para te segurar à força, mas para te mostrar que os braços de Deus já estavam ali, abertos, antes mesmo de perceberes tua própria exaustão. Quando a alma colapsa, ela revela feridas que tentaste esconder até de ti mesmo. São dores profundas, memórias antigas, expectativas frustradas, quedas que envergonham, vazios que assustam. Mas Carlo te lembra, com sua juventude mansa, que Deus não se surpreende com tua fragilidade. Ele não se afasta quando cais, ele se aproxima. Ele não exige que te levantes sozinho, ele te acolhe onde estás. E nesse acolhimento silencioso, teu coração começa a se entregar. É um colapso diferente de todos os outros, porque não te destrói. É um colapso que tira das tuas mãos o controle que nunca tiveste e devolve tudo para Deus. A alma se desfaz em lágrimas que não sabias que ainda existiam. Lágrimas que lavam, que soltam, que purificam. E Carlo observa com reverência esse momento, como quem sabe que as maiores curas acontecem quando deixamos Deus tocar os lugares que sempre tentamos proteger. A presença divina te envolve com uma delicadeza quase indescritível. Não há cobranças, nem acusação, nem pressa. Deus te acolhe como um pai que finalmente vê o filho voltar para casa depois de muitos anos lutando sozinho. É uma presença calorosa, silenciosa, estável, que te cerca por dentro e por fora. E Carlo, que sempre encontrou força em Jesus Eucarístico, intercede para que tu também descubras que não estás sozinho, nunca estiveste. O coração que desaba nos braços de Deus encontra descanso. Um descanso tão profundo que parece dissolver camadas de cansaço espiritual acumulado por anos. Começas a sentir que não precisas mais ser tão forte, tão resistente, tão fechado. Pode ser pequeno, pode ser vulnerável, pode ser verdade. E nessa verdade, Deus te segura com ternura, como quem recolhe cada fragmento do teu ser. Esse colapso é, na verdade, o início de uma reconstrução. É o momento em que percebes que a cura não vem da tua capacidade de controlar tudo, mas do abandono confiante nas mãos de Deus. Carlo te mostra que esse abandono não é passividade, mas confiança. Ele próprio viveu assim, entregando tudo com a simplicidade de quem acreditava que Deus sabe exatamente o que faz. A alma começa a experimentar algo novo, a sensação de ser carregada. Pela primeira vez em muito tempo, não és tu quem força a jornada.
és conduzido, és sustentado, és amparado. E isso não te diminui, te liberta. É como se uma luz suave se acendesse dentro de ti, iluminando as partes que a dor deixou escuras. Carlos sorri espiritualmente contigo, feliz por ver a graça finalmente tocar teu coração de modo tão profundo. No silêncio desse colapso sagrado, começas a perceber que Deus não está apenas curando tua dor, mas também restaurando tua identidade. Aquele peso que distorcia a maneira como te vias começa a se desfazer. A culpa perde força. O medo começa a enfraquecer. A solidão se rompe. A esperança tão frágil volta a respirar. Carlo reconhece esse renascimento interior e te incentiva a permitir que Deus continue esse trabalho. A alma, agora apoiada nos braços divinos, encontra um novo modo de existir. Não precisas mais fingir que estás bem. Não precisas mais esconder o que te machuca. Não precisas mais lutar sozinho. Deus te carrega com um amor tão firme e tão sereno que teu coração começa a aceitar que é possível recomeçar. E Carlo, que viveu essa verdade com intensidade, te conduz a confiar nela também. E assim, após esse colapso que te desarmou, começa a surgir a promessa de uma cura mais profunda. Deus, que te acolheu em tua queda, se prepara para te levantar. E Carlo, fiel amigo da tua alma, te guia até a luz da Eucaristia, que pouco a pouco começará a desfazer as sombras que o mundo jamais enxergou. Há um momento em que a alma, já entregue e descansando nos braços de Deus, é conduzida por Carlo até o centro de toda cura, a Eucaristia. Não é um movimento brusco, mas um chamado suave, como quem abre lentamente uma cortina para deixar a luz entrar. E quando essa luz toca teu interior, percebes que nenhuma sombra, por mais antiga ou profunda, consegue resistir à presença real de Jesus. A Eucaristia não ilumina apenas o que está à superfície. Ela desce até as regiões mais escondidas da alma, revelando com ternura aquilo que precisa ser restaurado. Ao te colocares diante do sacrário, algo silencioso acontece dentro de ti. É como se o coração reconhecesse, antes mesmo de compreender, que está diante do próprio Deus que te chamou desde sempre. Não há exigências, não há palavras obrigatórias, não há rituais complexos. Há apenas um amor que se entrega por inteiro, escondido no pão, esperando apenas que te deixes amar. Carlo te mostra que esse é o lugar onde todas as respostas adquirem sentido, onde toda dor encontra um lugar para descansar. A presença eucarística começa a dissolver aquelas sombras que carregaste por tantos anos. Não de forma repentina, mas de forma profunda, constante, amorosa. Cristo toca a tua memória ferida, toca teus medos antigos, toca tuas culpas silenciosas. Ele não as ignora, não as apaga com violência, não as julga. Ele as transforma. E Carlo te ajuda a perceber cada movimento dessa graça, como quem acompanha o desabrochar de uma flor que sempre esteve prestes a nascer. A luz da Eucaristia não te cega, te revela. Revela o que ainda precisa ser curado, mas também revela uma beleza em ti que o sofrimento tentou apagar. É uma luz que não humilha, mas dignifica. Não expõe para ferir, mas para restaurar. Carlo te recorda que Jesus Eucarístico sempre foi para ele o GPS para o céu. A direção segura que lhe dava sentido em meio à confusão do mundo. Agora, essa mesma direção começa a se formar no teu interior. Enquanto permaneces diante do altar, percebes que a presença real de Cristo se aproxima como um abraço silencioso. Não é algo que se explica, é algo que se sente. É uma força que não oprime, mas eleva. É uma paz que não te aliena, mas te fortalece. E Carlo, que sempre buscou Jesus com uma pureza impressionante, intercede para que teu coração também aprenda a repousar nesse abraço que não exige perfeição.
A Eucaristia toca aquelas sombras que ninguém jamais viu. Tocou teu medo de não ser suficiente, teu temor de ser abandonado, tua insegurança mais profunda. Cristo conhece cada uma delas e, na sua presença, essas sombras começam a perder força, como madrugada que recua quando o sol nasce. Carlo contempla esse processo com alegria espiritual, porque sabe que ninguém permanece o mesmo depois de ser tocado pela luz eucarística. A alma começa a perceber que está sendo reconstruída. Aquilo que antes parecia quebrado demais para ser restaurado, agora se recompõe, não por esforço humano, mas pela graça divina. É como se Deus reunisse pacientemente os fragmentos da tua história e começasse a formar um todo novo, íntegro, luminoso. Carlo te acompanha nesse renascimento interior, lembrando-te que a santidade não é uma fuga do mundo, mas uma forma nova de viver dentro dele, sustentado pela Eucaristia. O amor presente no sacrário não apenas cura, ele ensina. Ensina que não há escuridão permanente quando Deus entra. Ensina que nenhuma queda é definitiva quando oferecida a Cristo. Ensina que a verdadeira força nasce da humildade de reconhecer a própria fragilidade. E Carlo te recorda que a Eucaristia foi seu alimento diário, sua força secreta, sua chama interior. Agora, essa mesma chama começa a iluminar tua alma. Permaneces diante da luz, e quanto mais te deixas envolver por ela, mais percebes que não és definido pela tua dor. A luz eucarística te devolve a verdade de quem és aos olhos de Deus. Amado, esperado, querido, cuidado. E Carlo te conduz a aceitar essa verdade que cura, mesmo quando tua mente ainda hesita. A alma, porém, já sabe, já reconhece, já se entrega. E assim, enquanto a Eucaristia desfaz cada sombra, a tua alma se prepara para um novo despertar. Cristo continua a trabalhar em ti, e Carlo segue como amigo e intercessor, guiando-te para a juventude espiritual que reacenderá tua esperança. Há uma força inexplicável na juventude de Carlo, uma luz que não se apaga com o tempo e que continua a despertar almas mesmo após sua passagem pelo mundo. Quando permites que essa luz se aproxime de ti, algo dentro do teu coração começa a renascer, como se uma esperança antiga, esquecida ou sufocada, voltasse a respirar. Carlo te mostra que a santidade não é distante, nem impossível, nem reservada a poucos. É uma resposta amorosa ao cotidiano, uma decisão silenciosa de viver cada dia com Deus. E essa simplicidade começa a incendiar tua alma com um ardor novo. O exemplo de Carlo te revela uma verdade que o mundo moderno muitas vezes tenta apagar: a de que a fé pode ser jovem, vibrante, alegre, criativa, profundamente humana e totalmente entregue a Deus. Ele não viveu com a seriedade pesada de quem carrega um fardo, mas com a leveza dos que descobriram um amor infinito. E essa leveza te envolve, convidando-te a crer que tua vida também pode ser tocada por essa graça que transforma o ordinário em caminho de santidade. A juventude de Carlo mostra que a santidade não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus dentro dos problemas. Ele viveu momentos de dor, incertezas, desafios comuns a qualquer jovem, mas jamais perdeu o foco essencial: colocar Deus como prioridade. E agora, sua vida te inspira a reencontrar o essencial, aquilo que o mundo tenta esconder atrás de ilusões, distrações e medos. Seu testemunho acende em ti um desejo de viver com mais verdade. A esperança que Carlo reacende em ti não é frágil, é forte, não é passageira, é profunda. Não nasce de sonhos humanos, mas da certeza de que Deus caminha contigo em todas as etapas da vida. É uma esperança que reorganiza o coração, que te tira do desânimo, que te lembra que ainda há beleza possível, que ainda há propósitos escondidos, que ainda há caminhos que só Deus pode abrir. E Carlo
caminha contigo nessa redescoberta lenta e amorosa. Quando contemplas a vida de Carlo, percebes que ele não buscou a santidade como algo extraordinário, mas como uma fidelidade diária ao amor de Deus. Ele não esperou grandes feitos, santificou o simples, não procurou aplausos, procurou Cristo. Não buscou reconhecimento, buscou a Eucaristia. E esse modo tão puro de viver te atrai e te desafia a reconsiderar a forma como tens visto tua própria caminhada espiritual. Há algo profundamente consolador em saber que um jovem no mundo moderno, cheio de desafios e distrações, conseguiu viver tão unido a Deus. Isso prova que a santidade não está no passado, nem é impossível no presente. Ela acontece agora, aqui, dentro da história que vives. E Carlo te mostra que cada escolha feita por amor a Deus é uma semente que floresce em esperança. Essa semente começa a germinar dentro de ti, quase sem perceberes. A vida de Carlo te recorda que ser santo não significa ser perfeito, mas ser sincero. Ele tinha seus limites, suas dificuldades, seus momentos de confusão, mas nunca deixou de entregar tudo a Deus com simplicidade e alegria. E essa autenticidade te inspira a deixar de lado as máscaras espirituais, a parar de tentar parecer forte diante de Deus e simplesmente ser verdadeiro. É dessa verdade que nasce uma esperança sólida, capaz de sustentar tua alma. A juventude santa de Carlo te convida a olhar para a tua própria vida com mais misericórdia. Os erros que cometeste não definem teu destino. As falhas que te acompanham não anulam tua vocação. Os medos que carregas não diminuem o amor de Deus por ti. Carlo te ensina a levantar com serenidade, a recomeçar com confiança, a caminhar com humildade. Ele te lembra que Deus não desiste de ti, mesmo quando tu já desististe. E quanto mais contemplas esse jovem santo, mais percebes que Deus está reacendendo algo dentro de ti. É uma coragem nova, uma fé renovada, uma chama que se recusava a apagar-se, mesmo quando o vento da dor parecia mais forte. Carlo sopra sobre essa chama com sua intercessão amorosa, ajudando-te a proteger esse fogo sagrado que agora começa a brilhar com intensidade. E assim, a esperança que reacende dentro de ti prepara tua alma para entrar em um mistério ainda mais profundo. Porque quando o coração volta a acreditar, ele se torna capaz de reconhecer o milagre silencioso que Deus realiza dentro dele. Carlo, teu companheiro espiritual, te conduz agora ao território sagrado, onde a cura acontece sem ruído, mas com poder transformador. Há milagres que Deus realiza sem testemunhas, sem luzes, sem sinais visíveis aos olhos humanos. São milagres que acontecem por dentro, tão profundamente que nem mesmo tu percebes o momento exato em que começaram. E quando Carlo te conduz a esse território silencioso da graça, percebes que a cura que buscavas com tanta ansiedade já estava em andamento, de modo delicado e quase imperceptível. O silêncio espiritual, antes assustador, torna-se agora o lugar onde Deus fala mais alto. No interior da tua alma, algo começa a se reorganizar. Não é um movimento brusco, não é uma revolução repentina. É como se pequenas luzes começassem a se acender uma a uma, revelando caminhos internos que antes estavam completamente apagados. Carlo, com sua serenidade juvenil, acompanha essa transformação com respeito, sabendo que Deus atua de maneira paciente, sem atropelar nada, sem violentar tua história. Ele apenas passa e, ao passar, cura. Esse milagre silencioso toca não apenas tuas feridas, mas também tua visão sobre ti mesmo. Começas a perceber que não és tão frágil quanto acreditavas, nem tão perdido quanto imaginavas, nem tão indigno quanto temias. Deus, com sua presença discreta, devolve ao teu coração o valor que ele sempre viu em ti. E Carlo te ajuda a reconhecer esse valor,
lembrando-te que cada pessoa é amada de forma única, como um original criado pelas mãos do Criador. No silêncio da cura, Deus mexe em memórias antigas, mas não para te ferir, para libertar-te delas. Ele toca lembranças que doíam como feridas abertas, e agora essas mesmas lembranças começam a perder o poder que tinham. O peso diminui, a dor enfraquece, o nó interior começa a se desfazer. Carlos sabe o quanto isso é precioso e te acompanha como um amigo que conhece o sagrado que acontece sem ruído. Há uma verdade profunda que só se aprende nesses momentos silenciosos. Deus trabalha mesmo quando tu não percebes. Ele cura quando dormes, restaura quando choras, reconstrói quando achas que está tudo perdido. Ele transforma pouco a pouco, com delicadeza, sem romper teus limites. E Carlo te lembra que a vida espiritual é feita mais de constância que de espetáculos, mais de fidelidade que de sentimentos intensos. É no ordinário que Deus realiza o extraordinário. A alma começa a experimentar uma paz nova, não como ausência de dor, mas como presença profunda de Deus. É uma paz que te envolve como água morna, que te acolhe, que te sustenta. Não se trata de euforia, mas de um repouso interior que parece chegar devagar, ocupando cada espaço que antes a angústia dominava. Carlo contempla esse processo com alegria, pois sabe que agora estás entrando no ritmo da graça. Nesse milagre silencioso, percebes que o mundo exterior continua o mesmo, mas tu não. Algo mudou dentro de ti, algo se soltou, algo se iluminou. É como se um novo horizonte se abrisse, mesmo que ainda não saibas exatamente para onde estás indo. Carlo te encoraja a caminhar com paciência, lembrando-te que Deus não revela tudo de uma vez, mas apenas o suficiente para o próximo passo. A graça continua seu trabalho no interior da tua alma, tocando áreas que antes eram inacessíveis, até mesmo para ti. Há uma reconciliação acontecendo, contigo mesmo, com tua história, com tua fragilidade, com o tempo que perdeste, com o silêncio que te assustava. E Carlo te ajuda a acolher essa reconciliação, mostrando que Deus nunca te condenou, sempre te esperou. No centro desse milagre silencioso, a alma se descobre amada de um jeito novo. Um amor que não precisa ser sentido para ser real. Um amor que não muda quando caias, não diminui quando falhas, não desaparece quando duvidas. Um amor que permanece, que sustenta, que reconstrói. E Carlo te ensina a confiar nessa permanência divina, porque ele mesmo encontrou nela seu caminho para o céu. E assim, depois de atravessar essa profundidade silenciosa, onde Deus trabalha com sua mão invisível, algo dentro de ti começa a se levantar. O milagre já está acontecendo, mesmo que ainda não o vejas por completo. E Carlos se prepara agora para te conduzir à experiência da restauração, onde tua vida finalmente começará a erguer-se com nova força e novo sentido. Há um instante em que a alma, depois de ser curada em silêncio, começa a dar sinais de que pode viver de novo. Não é um despertar abrupto, mas um renascer que chega com delicadeza, como a luz que invade um quarto escuro pelas frestas de uma janela esquecida. E quando Carlo acompanha esse movimento interior, ele te olha com a alegria de quem vê uma obra divina tomando forma dentro de ti. A vida, que antes parecia pesada demais, começa a ganhar nova cor, novo ritmo, novo fôlego. A cura que Deus realizou em ti não se manifesta apenas como ausência de dor, mas como presença de sentido. O que antes te paralisava, agora apenas te recorda de onde Deus te tirou. As memórias que te sufocavam perdem o controle sobre teus sentimentos. Os medos que te encurralavam já não te ditam mais o caminho. A alma se levanta com calma, mas com firmeza, como quem finalmente encontrou solo seguro para pisar. E Carlo, amigo fiel,
caminha ao teu lado nesse primeiro passo. Há uma nova força dentro de ti, uma força que não nasce do teu esforço, mas da graça que te sustentou nos momentos em que nada parecia possível. Essa força te permite olhar o presente sem fugir e o futuro sem tremer. É como se teu coração, antes encolhido pela dor, começasse a se expandir, a respirar, a acreditar novamente. Carlo te recorda que a verdadeira liberdade nasce da confiança em Deus, não da ausência de desafios. E essa confiança agora começa a brotar. O toque de Deus não te torna outra pessoa, devolve-te a ti mesmo, devolve o brilho que o sofrimento tentou apagar, devolve o desejo de viver, devolve aquela capacidade de amar que estava soterrada sob tantas camadas de medo. Carlo percebe essa mudança e te incentiva a não desprezar os pequenos sinais de vida que renascem. O sorriso que reaparece, a alma que ora com mais doçura, o coração que volta a esperar. Tudo isso é graça em movimento. A restauração não apaga a tua história, mas a ilumina. Os lugares internos onde havia sombra agora guardam memória de encontro. O que era escuridão se tornou espaço visitado por Deus. O que era ferida se tornou espaço tocado pelo amor. Carlos sabe que é assim que a santidade acontece, não quando tudo está perfeito, mas quando Deus transforma aquilo que parecia irreparável. E essa transformação começa a dar forma a um novo capítulo da tua vida. A alma que se levanta depois do toque de Deus aprende a ver o mundo com outros olhos. Já não precisas carregar tudo sozinho, nem resolver tudo de uma só vez, nem provar nada a ninguém. É como se a perspectiva mudasse por completo, como se o mundo parecesse menos hostil e o futuro menos ameaçador. Carlo te ajuda a caminhar nessa nova visão, lembrando-te que a Eucaristia é tua âncora, teu alimento, teu refúgio. E essa verdade agora ganha raízes mais profundas. Com a cura iniciada, descobres que tens força para amar novamente, força para perdoar, mesmo o que parecia imperdoável, força para confiar, mesmo depois das quedas, força para recomeçar, mesmo quando o passado ainda tenta te puxar de volta. Essa força não é tua, é dom de Deus. E Carlo, que viveu essa entrega total, te conduz a acolher esse dom com gratidão e humildade. A vida começa a se reorganizar por dentro. Aquilo que antes era caos se torna ordem. Aquilo que era peso se torna leveza. O coração, antes fragmentado, começa a pulsar inteiramente, sem medo de quebrar outra vez. Carlo, contemplando essa renovação, te lembra que a santidade cotidiana se constrói assim: um passo de cada vez, um sim de cada vez, um gesto de amor de cada vez. A alma aprende a caminhar novamente na luz. E quando percebes que já não estás mais na escuridão onde antes vivias, o coração se abre para um agradecimento espontâneo. Não precisas forçar a gratidão. Ela simplesmente surge como uma resposta natural ao amor que recebeste. Carlo te acompanha nesse louvor silencioso, levando tuas pequenas ações, teus pequenos gestos e tua pequena fé diante de Deus, como um presente que nasce da cura. E assim, depois de se levantar interiormente, a alma se prepara para receber a bênção final, aquela que sela tudo o que Deus operou em ti ao longo dessa jornada. Carlo te conduz, com amor e reverência, ao último passo dessa oração, onde tua vida será consagrada novamente à luz que te transformou. Há um instante sagrado em que toda a jornada percorrida se recolhe dentro da alma, como um rio que encontra seu destino no mar. É nesse momento que Carlo te conduz diante de Deus com uma reverência profunda, como quem apresenta um tesouro precioso que foi cuidadosamente restaurado pelas mãos divinas. Tu és esse tesouro, tua história, tuas feridas, teus renascimentos silenciosos. Tudo foi tocado pela graça, e agora a bênção final começa a pousar sobre ti, como uma luz que envolve e consagra.
A alma percebe que chegou ao limiar de algo novo. O coração, antes pesado, agora se abre com uma docilidade inesperada. É como se cada parágrafo da tua história espiritual tivesse sido reescrito pela misericórdia. E enquanto permaneces diante de Deus, sentes que Ele recebe tudo, o que doeu, o que faltou, o que sobrou, o que tremia, o que implorava. Nada é rejeitado, tudo é acolhido. Carlo, com sua juventude luminosa, inclina-se em oração por ti, pedindo que essa graça que te sustentou até aqui continue guiando teus passos. A bênção começa a se manifestar como um abraço divino que envolve toda a tua vida. No silêncio dessa bênção, a alma percebe que já não pertence mais às sombras que a acompanharam por tanto tempo. A luz entrou, permaneceu, transformou e agora te prepara para viver de um modo novo. A presença de Carlo te recorda que Deus não apenas cura, Ele envia. Não apenas restaura, Ele fortalece, não apenas acolhe, Ele aponta o caminho. Essa consciência brota dentro de ti com suavidade, mas com firmeza, como se fosse a própria voz de Deus te dizendo que tua história não terminou, está apenas começando. A bênção divina não se dá apenas sobre o que és agora, mas também sobre aquilo que ainda te tornará. Sobre teus sonhos, tuas fragilidades, tuas escolhas futuras, tua vocação silenciosa. Deus toca o tempo por inteiro quando abençoa alguém. E Carlo, testemunha dessa transformação, intercede para que teu coração permaneça sempre aberto à graça, para que a luz que agora te envolve jamais se apague diante das tempestades do mundo. A bênção te envolve como um manto, firme e suave ao mesmo tempo. A alma começa a compreender que a estrada para o céu não é distante, nem inatingível, nem reservada aos extraordinários. Ela se abre no cotidiano, no gesto simples, no amor silencioso, na fidelidade discreta, nas pequenas cruzes carregadas com humildade. Carlo te mostra que essa estrada não se percorre sozinho. Deus caminha contigo, passo a passo, sem pressa, sem impor ritmos impossíveis. A bênção final te revela que o céu já começou dentro de ti, no ponto exato em que Deus tocou tua história. Há um consolo profundo em perceber que nada do que viveste foi desperdiçado. Cada lágrima oferecida, cada dor apresentada, cada silêncio acolhido por Deus se transformou em semente de santidade. E agora, ao receber essa bênção final, tua alma se levanta com a dignidade de quem foi amado, curado e restaurado. Carlo contempla com alegria esse renascimento completo, sabendo que Deus te conduzirá adiante com a mesma fidelidade que te trouxe até aqui. A presença de Deus se torna tão próxima que parece envolver teu corpo, tua mente, tuas emoções. É uma presença que te sustenta, que te ergue, que te envia. Não és mais o mesmo que começou essa oração. Algo profundamente novo floresceu em ti. E Carlo, com seu olhar puro e luminoso, agradece a Deus por tudo o que te concedeu, consagrando tua vida com a simplicidade de quem viveu totalmente para Cristo. A bênção continua a se derramar sobre ti como chuva suave que fecunda. A alma, agora iluminada, começa a enxergar o significado daquilo que viveu. Cada parte desta oração te preparou para este momento final, onde Deus te entrega novamente ao mundo, mas não como alguém ferido e perdido, como alguém curado e conduzido, como alguém tocado pela Eucaristia, como alguém que sabe que nunca mais caminhará sozinho. Carlo coloca a tua vida nas mãos de Maria e pede que ela te acompanhe com sua ternura materna. A bênção se estende como um horizonte novo. Então a luz final desce sobre ti, suave e intensa ao mesmo tempo, devolvendo-te ao caminho com um coração renovado. Não importa o que o mundo diga, nem quantas lutas ainda virão. Agora tu sabes onde repousa a tua força.
Carlo te conduz espiritualmente até a porta dessa estrada nova e, com a serenidade de quem já contempla o céu, sussurra no fundo da tua alma que Deus te chama para viver cada dia como um milagre simples e real. A bênção te envia com paz. E assim, envolto na luz que cura, transformado pela Eucaristia que desfaz sombras e guiado pela juventude santa de Carlo Acutis, tua vida se levanta com esperança. Deus te abençoa, te sustenta e te envia. E Carlo, teu amigo do céu, caminha contigo pela estrada luminosa, onde cada passo se torna oração e cada gesto se torna um caminho seguro rumo ao coração de Deus.